Bom, pessoal, sou o professor Henrique, o instrutor do Instituto Federal Farroupilha, da Academia Cisco, e hoje vou comentar algumas coisas do curso de Fundamentos em Cibersegurança do programa do LearnEton. Esse curso tem uma peculiaridade que ele tem atividades práticas que é feita através do software Packet Trace. E alguns alunos estavam com alguma dificuldade em relação a isso, então resolvi fazer esse vídeo para facilitar para vocês. Eu coloquei aqui em recursos do aluno o link para fazer o download do Packet Trace. Então aqui eu coloquei o link para download no Packet Trace. Obviamente vocês precisam estar logados no curso, né? E aqui tem as instruções para baixar. Então a última versão é a 7.3.1, versão para 64 bits ou 32 bits, tem versão para Linux, tem versão para macOS. Tá? Então vocês podem fazer a instalação, baixar ele e fazer a instalação do Packet Trace. Tá? Após feito isso, então, retornando ao curso, então, lá no capítulo 1, lá na seção 1.5, tem uma atividade de como criar um mundo virtual utilizando o Packet Trace. A ideia dessa atividade é configurar um servidor de FTP, um servidor web, de e-mail, de DNS server, de NTP, de AA. Tá? Ele tem dois links. Um link para um arquivo em PDF, que é esse link aqui, que tem as instruções do que vai ser feito, como vai ser feito. Eu já vou comentar isso. E tem um link para o arquivo do Packet Trace, né, .pka, que é o que a gente vai executar. Eu já baixei ele aqui. Eu vou abrir então esse arquivo, onde ele vai abrir o Packet Trace. Ele vai pedir o usuário e senha de vocês aí do NetAcad para acessar. Ele vai abrir nessa janela aqui, tá pedindo usuários, ó. O mesmo usuário que vocês usam para acessar o curso. Aqui pode dar um OK. Então, dentro do Packet Trace, esse arquivo PKA, ele vem com as mesmas instruções daquele arquivo PDF. Tá? Então, aqui eu tenho as mesmas instruções do que a gente vai fazer. Note que esse laboratório é um laboratório um pouco extenso, tá? Ele tem 6 partes, né? Onde a ideia é que, né, você configurará os componentes básicos do servidor, a configuração do endereçamento IP já está concluída. Você usará o guia Services, né, de serviços, em vários servidores para implantar os serviços de FTP, web, e-mail, DNS, NTP e AA. Tá? E aí ele vem o passo a passo. Tá? Vou minimizar ele aqui. Aqui a gente tem a janela do Packet Trace. Tá? Então note aqui que a gente está na guia lógica e aqui a gente tem a guia física, tá? Que poderia vamos trabalhar só com a lógica. Então a gente tem um exemplo aqui da internet, o Metropolitan Bank HQ, que é a rede do banco. Aqui tem o do hospital e aqui a gente tem de uma casa, né? Então a ideia é a gente configurar isso. Tá? Vocês notem que aqui no Packet Trace a gente tem as categorias, então categorias de dispositivos de rede, dispositivos finais, várias outras categorias, roteadores, switches, que nessa atividade já está bloqueada porque a topologia física já está implementada. Tá? À medida que vocês trocassem aqui as categorias, ele ia apresentar os componentes aqui, vocês clicam e arrastam. Tá? Mas vamos fazer o que a atividade pede. Tá? Então vamos ver aqui. Ó. Qual é a primeira coisa que ele pede? Para a gente acessar o Metropolitan Bank HQ e depois clicar no servidor de FTP Web. Tá? Então, clico no Metropolitan Bank HQ e a gente tem aqui o servidor. Ó. Notem a estrutura. Então, ele tem aqui uma planta mostrando
os vários componentes. A gente tem um roteador, tem um modem DSL, o switch, né? E aí no armário de rede aqui a gente tem o servidor de FTP web, servidor de e-mail DNS, servidor de NTP e AA. Né? Vamos configurar a primeira coisa o servidor de FTP e web. Então eu clico nele, ele vai abrir para nós as configurações do servidor e aí ele pede para a gente ir na guia Services. Tá? Notem que as configurações estão bloqueadas, então a gente não consegue ver muito como está configurada a rede em si. Toda a configuração da IP já está tudo configurado. Tá? Então, Services, aí o que ele pede para a gente fazer? Vamos voltar na atividade aqui, as instruções. Aqui. Ele pede para a gente ir no FTP e ativar o serviço de FTP. Tá? E depois ele pede para a gente criar 3 usuários, Bob, Mari e Mike. Cada um com a senha Cisco 123. Notem que essa senha aqui não é uma senha segura, né? É só para questão didática aí, para facilitar a atividade. E todos os usuários devem ter permissões totais, né, no servidor web e FTP. Então vamos lá. Serviços. Aqui a gente tem todos os serviços que podem ser simulados. Então, serviço de FTP. Notem que ele está desligado, está off. Eu vou ligar ele e aí ele pede para a gente criar usuário Bob, senha Cisco 123 com todas as permissões. Leitura, escrita, leitura, de apagar, renomear e delistar. Né? Cliquei ele. Quais são os outros usuários? Bob, Mari e Mike. Mari, Cisco 123. E Mike, Cisco 123. Feito isso, posso fechar. Tá? Primeira parte está feita. Deixa eu até ver. Notem que ele vai dando aqui um andamento do que vocês completaram. Eu tenho que atingir 63 pontos, eu já fiz 21. Então aí vocês conseguem ir vendo como é que está o andamento. E aqui também depois tem o check results que tu pode testar isso para ver o que ficou faltando alguma coisa. Segunda parte da atividade, configurar o servidor web. Então novamente acessar o Metropolitan, a gente já está aqui, acessar o servidor de FTP web, ir no serviço de HTTP e ativar tanto o serviço de HTTP e HTTPS. Então vamos de novo aqui, FTP, HTTP, ativar o HTTP e ativar o HTTPS. Note que aqui já tem algumas páginas cadastradas dentro desse servidor para que a gente possa fazer o acesso depois. Tá? Feito isso, posso fechar. Agora ele vai pedir para a gente testar o serviço. Né? Então verificar o serviço de HTTP. Para isso ele pede para a gente acessar o computador chamado CELI, né? Acessar a área de trabalho dele, abrir um navegador e tentar acessar o endereço cisco.corp. Né? CL está aqui, desktop, e aqui a gente tem um web browser. Né? Então aqui estou acessando o endereço. Vocês acham que vai funcionar ou não? Né? Então, vai ver que ele está demorado, né? Provavelmente vai dar algum erro. Né? Não abriu. Vamos seguir a atividade aqui. E aí ele pede então para a gente acessar pelo endereço IP. Tá? Então ele está me dando o endereço IP do servidor 10.44.1.254. Vou acessar o ACL e agora eu vou acessar aqui. Ó. Então aqui ele mostrou que o servidor está funcional, o serviço de HTTP está funcional, porém vocês viram que a própria atividade faz um questionário para vocês, né? Então por que o usuário conseguiria navegar por um endereço IP
mas não por um nome, né? Um Full Qualified Domain Name, né? Por quê? Porque a gente configurou um serviço de FTP e um serviço web. Não foi configurado um serviço de nomes, que é o serviço de DNS. Né? Então, por isso que a gente não consegue acessar por um nome, sim somente por IP. Depois de configurar o serviço de DNS, aí sim a gente consegue fazer essa navegação por nome. Tá? Então, seguindo, vou configurar o servidor de DNS, então ativar o serviço de DNS, né? Vamos lá, servidor de DNS, e-mail DNS, serviços, DNS, ativo, e vamos ver qual é o domínio que a gente precisa criar. Então ele manda criar um registro do tipo A, que é aqui o registro do tipo A, só para reforçar alguns conceitos de redes, né? É um tipo que vai traduzir um endereço, um nome no endereço IPv4. Então o primeiro que ele pede para criar é o registro do tipo A, e-mail.cisco.corp, apontando para aquele endereço ali. Então o nome e-mail.cisco.corp do tipo A e o endereço 10.44.1.253, que é o endereço do servidor onde está hospedado o serviço de e-mail. O outro registro que ele pede para criar é o que a gente estava tentando fazer o acesso anteriormente, www.cisco.corp, que está apontando para o meu servidor web. ADD, então adicionamos dois registros, tá? Um apontando o nome e-mail.cisco.corp para um registro do tipo A para o endereço 10.44.1.253 e o outro do cisco.corp, né, para o endereço 10.44.1.254. Né? Agora ele pede para a gente fazer o teste novamente e tentar acessar o cisco.corp lá no desktop da CL. Então vamos lá, CL, Web Browser. Ó, agora a gente consegue acessar a página da Cisco.corp por um nome, né? Também consegue acessar, obviamente, também por IP. Né? Vamos adiante na atividade. Agora ele pede para configurar um servidor de e-mail, né? E nesse serviço de e-mail ele vai ativar os serviços de SMTP e POP3. E depois a gente vai criar algumas contas de usuário aí para a gente fazer o teste. Então vamos lá. E-mail DNS, serviço de e-mail, serviço de SMTP e POP3. Né? Criar o domínio cisco.corp. O domínio cisco.corp. E os usuários Phil, Sally, Bob, Dave, Martin, Mike. E a senha é Cisco123. Então vamos lá. Phil, Cisco123. Sally, Cisco123, Bob, Cisco123, Dave, Cisco123, Mary, Cisco123, Tim e Mike. Tim, Cisco123 e Mike, Cisco123. Ativamos o serviço de e-mail de SMTP e POP3, né, serviço de envio e recebimento. Setamos o domínio de cisco.corp e criamos algumas contas de usuário de e-mail.
Agora ele pede para a gente configurar o cliente de e-mail no computador da CL. Então a gente vai ir na CL, tá aqui, ele tem o cliente de e-mail aqui, vou pegar aqui, e-mail, digite CL, cl@corp, nome, só um pouquinho. E-mail, tá. Servidor de entrada, servidor de saída, e-mail.cisco.corp, beleza. Agora já apareceu o restante das informações que estavam aqui. Vamos botar aqui. O nome SL, o e-mail sl@cisco.corp, o nome de usuário CL e a senha Cisco123. CL Cisco123. Save. Repita os passos 2 do computador Bob, mas substitui o nome do CL por Bob. Beleza, então vamos lá. Vamos achar o computador do Bob. Bob, tá aqui. Desktop, e-mail, bob@cisco.corp, o servidor de e-mail é e-mail.cisco.corp, o usuário é Bob e a senha Cisco123. Save. Então ativamos o serviço de SMTP e de POP3, né? Por que ele exige esses dois serviços? Porque o SMTP é para enviar e o POP3 para receber os e-mails, né? A gente poderia usar IMAP, né, também para receber os e-mails. Vamos configurar, aqui ele não chegou a testar mandar e-mail para a CL e para o Bob. Então vamos fazer o teste aqui. Vou mandar aqui do Bob. E-mail, eu vou compor para cl@cisco.corp, assunto teste de e-mail, testando envio de e-mail da conta do Bob. Send. Vamos lá no computador da CL, e-mail. Olha lá, recebi o e-mail do Bob, tá aqui o e-mail, então quer dizer o quê? Ficou funcional, né, a nossa atividade do e-mail. Agora, configuração no servidor de NTP e AAA, né, a gente vai configurar um serviço de NTP, então serviço de NTP, servidor de NTP, serviços NTP, a gente ativa, autenticação enable, configure a chave 1 com a senha Cisco123, chave 1 Cisco123, e aí manda ativar o serviço de AAA. Nesse serviço ele manda estabelecer
o nome de cliente HQ underline router, o IP do cliente 10.44.1.1 e a senha Cisco123. Cisco123 e adicionamos deu falha no IP. Usuário admin Cisco123. Então, e o IP 10. Tinha um espaço depois do 1 lá, por isso que não dava certo. Agora deu certo. Então criamos o cliente do NTP e configuramos uma senha, um usuário e uma senha para acessar o serviço de autenticação, né? E aí a gente conclui a atividade, nota que ficou 63 de 63, né? Então concluímos a atividade aqui, né? Então aí era mais para demonstrar o uso do Packet Trace. Note que quando a gente acessa tanto o servidor, né, tu tem a opção de desktop, que tem algumas ferramentas que simulam um desktop de um computador. Teria a parte de configuração para te configurar IP. Aqui tem questão de IP, nota que já está configurado o IP nessas máquinas, então aí tu vai conseguir fazer seguindo os passos então das atividades, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato.